Muito boa tarde para você, no ar o Boletim Legislativo desta terça-feira, dia 11 de fevereiro. Aumento da tarifa de ônibus. Valor das passagens de São José dos Campos tem reajuste de 20%. Nova classificação para a obesidade. Especialistas propõem mudanças para o diagnóstico da doença. Calendário de vacinação. Secretaria de Saúde da cidade informa quais são as vacinas necessárias nas diferentes fases da vida. Essas e outras informações a partir de agora. E a gente começa o boletim de hoje com informação sobre a proibição do uso dos celulares nas escolas. As instituições tiveram que planejar o retorno dos alunos com a adoção de medidas para que a regra seja respeitada. São 10 para 7 da manhã e esses alunos já sabem. Precisam desligar o celular e guardá-lo na mochila antes de entrar. Essa foi a solução que essa escola da região oeste de São José dos Campos encontrou para aplicar a nova lei nacional que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos. A gente fez uma conversa primeiro com os pais, depois com os alunos, para passar para eles todas as tratativas. Então, eles não vão poder utilizar, dentro da regra da lei, de não utilizar nas salas de aulas, todas as dependências da escola. Então está muito natural para a gente aqui dentro essa tratativa. Os alunos estão lidando muito bem, por enquanto, com essa questão. Aqui, cada turma tem cerca de 25 alunos e todos colaboram com a nova regra, que tem o objetivo de estimular ainda mais as conexões humanas. Dentro das salas de aula, os celulares já eram proibidos. Com a nova lei, a proibição vale também para os demais ambientes escolares e intervalos. E é a coordenação pedagógica que vai lidar diretamente com este processo. Um desafio que exige planejamento. A gente conversou com os pais, pediu para que eles realmente tivessem essa parceria, mandassem o celular para os filhos que realmente precisassem. Então, se o aluno não precisasse trazer para a escola, que não viesse com o celular. E caso esse aluno precise trazer, que ele esteja desligado dentro das mochilas. A Lei 15.100, sancionada em janeiro deste ano, proíbe o uso de aparelhos eletrônicos portáteis nas unidades de ensino infantil, fundamental e médio. Também determina que as escolas orientem sobre os riscos do uso excessivo das telas. Fica permitida a utilização apenas em situações de perigo, necessidade ou para fins pedagógicos. Essa especialista em ginástica para o cérebro explica como o uso exagerado de telas pode afetar a capacidade cognitiva. Se nós pensamos na idade de 1 aos 6 anos, a gente tem o prejuízo na questão da formação do nosso cérebro ainda, no quesito sensorial e motor, o que afeta o equilíbrio e a coordenação motora, que são habilidades que nós trabalhamos com eles aqui na escola. Depois dos 6 aos 10 anos, a gente já tem a questão do comprometimento no comportamento e nas relações sociais. A Maria nem vai sentir falta, já que foi educada sem o uso de nenhuma tela. A mãe, Mariana, comemorou a aprovação da nova lei. Desde que eu decidi ser mãe, eu queria uma infância feliz para elas e o sinônimo de infância feliz para mim era brincar fora de casa, com amigos, então jogo de tabuleiro, ler livros, se divertir, estar junto com pessoas era o principal. Sem as telas, a Maria conta que consegue focar mais nos estudos. Prova disso é que ela ganhou um certificado de melhor aluna da turma. Eu também ganhei 2 medalhas, uma de ouro e uma de bronze. Eu ganhei de ouro na OBA, que é a Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica, e bronze na Olimpíadas Internas de Matemática. Em São José, a Câmara Municipal segue atenta à aplicação da nova regra. A vereadora Juliana Fraga, que também é professora, destaca que a medida é necessária para que os alunos reforcem a interação no ambiente escolar. A partir do momento que atrapalha a aprendizagem, atrapalha a socialização, eu acho que é válido. Tanto é que tem um dado, que é uma avaliação do ensino médio de vários países, e os países que têm mais nota, a melhor nota, são países com a proibição do uso de celular. A vereadora afirma ainda que poder público, escolas e a família devem trabalhar em conjunto.
através dos pais, através dos professores, através da direção. E aí a gente vai avaliando realmente se isso está sendo positivo ou não. Eu acredito que pelos primeiros dias de aula tem sido, sim, positivo, mas no decorrer do ano a gente vai ouvindo também os atores, né, na vida escolar, para ver se precisa mexer alguma coisa, para a gente dar uma atenção melhor ou não. Educadores reconhecem que a tecnologia pode ser uma aliada no processo de aprendizagem, desde que utilizada da maneira correta. Ainda assim, a educação continua sendo, acima de tudo, sobre a conexão humana. E isso esses alunos entendem bem. Eu acho que a escola é um lugar para a gente aprender. E se a gente aprender a usar o celular de uma maneira não nociva aqui, a gente vai saber aplicar isso para a nossa vida. Então, eu acho muito importante. No começo eu não gostei muito, mas eu acho melhor não usar muito o celular, porque você pode conversar mais com as pessoas ao seu redor. Pois é, pesquisas já têm demonstrado, né, que o celular pode prejudicar o aprendizado e também a socialização. Então, ficar um pouquinho longe da tela não vai fazer mal para ninguém, inclusive faz bem para os estudantes. Nosso assunto agora é a carteira de vacinação. Manter o documento em dia é a melhor maneira, né, de se proteger contra diversas doenças. E o calendário nacional traz as vacinas necessárias nas diferentes fases da vida. A Ana Vitória Caxias traz informações para a gente. Boa tarde, Ana. Oi, Fran, boa tarde para você e a todos que nos assistem. O ano começou e com ele também começou a campanha de vacinação. A gente sabe que as vacinas são importantes para erradicar diversas doenças. Para a gente entender melhor sobre o programa que acontece aqui em São José, eu converso com a Cristina Alvarenga, coordenadora do programa de imunização. Cristina, conta pra gente como vai funcionar esse ano o calendário vacinal e a campanha de vacinação na cidade. Então, a gente segue ofertando o calendário vacinal para todas as idades. Você oferece para crianças menores de 6 anos, adolescentes, adultos, adultos, você oferece para idosos, gestantes, situações especiais. Então, essa época que a gente está de férias é uma excelente oportunidade para os adolescentes e crianças atualizarem as suas cadernetas de vacina. A gente tem todas as vacinas disponíveis no calendário, inclusive o ano passado entrou a vacinação de Covid para crianças menores de 5 anos, então é uma estratégia adequada para a gente estar vacinando essas crianças também. E esse ano, qual que é a meta de aplicação de vacinas na cidade? Então, a gente sempre tem uma meta, por exemplo, BCG e rotavírus 90%. As demais vacinas, a gente sempre trabalha com uma cobertura de 95%. É extremamente importante a gente ter essa cobertura para quê? Para não ter casos de doença na cidade. Quando eu tenho altas coberturas, eu consigo proteger um maior número de pessoas. E quais são as vacinas que as pessoas devem ficar atentas para atualizar a carteira de vacinação? Então, para a criança tem um calendário enorme, você tem que fazer a vacinação de VIP, fazer a vacinação de pentavalente, que é uma vacina combinada contra difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza tipo B e hepatite B, é uma vacina pentavalente. Fazer vacina de BCG no hospital, fazer a vacina hepatite B, fazer tríplice viral, fazer meningo, fazer pneumo e fazer uma infinidade de vacinas que a gente tem disponível no site da prefeitura. Adolescentes, a gente tem que focar na vacinação de dengue, que eles não estão se vacinando, adolescente de 10 a 14 anos é extremamente importante, fazer a vacina HPV e fazer a meningo ACW vírus também na faixa etária de 11 a 14 anos. E houve alguma inclusão de novas vacinas ou mudança nas idades recomendadas para aplicação? Não, só houve a questão da Covid. A gente está ofertando HPV de 9 a 14 anos, porém se estendeu que a gente pode fazer 15, 16, 17, até 19 anos, uma dose dessa vacina HPV, porque agora ela mudou, porque antes eram 2 doses, agora a gente faz uma dose só. Então essas crianças, esses adolescentes que estão na faixa de 15 a 19 anos, procurar uma unidade e fazer uma dose de HPV. A não sei até quando a gente vai trabalhar com essa faixa etária. Então é importante eles procurarem. E como que as pessoas podem se vacinar aqui em São José? Procura uma unidade de saúde, é importante levar o CPF, que hoje todas as vacinas, a gente tem uma rede nacional de dados de saúde. Todos os registros, a gente tem que ter o CPF dessas pessoas para subir nessa base de idade. Procura uma unidade de saúde das 8 às 17, das 8 às 18, procura uma unidade de saúde para atualizar essa caderneta de vacinação. Outra coisa importante, como a gente está tendo caso de febre amarela, a gente já teve caso em cidades vizinhas próximas, a gente recomenda
ainda para quem nunca foi vacinado tomar uma dose dessa vacina de febre amarela. Muito obrigada. Fran, é isso, é ficar atento para atualizar a caderneta de vacinação e deixar todas as vacinas em dia. Eu volto com você no estúdio. Bacana, Ana, muito obrigada pelas informações. E a partir de hoje passa a valer o novo valor da tarifa do transporte público de São José. O reajuste foi de 20% e o valor passou de R$ 5 para R$ 6. Todos os dias, mais de 260 mil joseenses usam o transporte público na cidade. E a partir de agora, o preço para se locomover de ônibus em São José vai mudar. Essa moedinha aqui representa o aumento no preço da passagem de ônibus de São José, que passou de R$ 5 para R$ 6. Embora seja tão pequena, o acréscimo foi de 20%. E já pensou esse valor multiplicado por dias, semanas e meses? Me atrapalha bastante. Quando não uso ônibus dia de semana principalmente, eu uso o vale estudantil, né? Se eu usar fim de semana vai atrapalhar bastante, sim. Para mim vai ser bem puxado, porque eu tenho tirado do meu bolso. Esse economista explica que o aumento é significativo e pode impactar no poder de compra da população. Qualquer aumento que você tem, isso tem um impacto porque a pessoa vai ter que gastar mais, quer dizer, ela vai perder o poder de compra dela. Então, o que ela comprava agora, com esse aumento de R$ 1, ela não vai poder comprar mais. Então, ela vai ter que sacrificar alguma coisa, né? Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade destacou que o último reajuste na passagem havia sido em 2019 e o valor acrescido foi de 11%. Porcentagem menor do que a inflação acumulada desde então, que foi de 34%, segundo o IPCA. Ainda segundo a Prefeitura, o reajuste é necessário para manter o equilíbrio financeiro e econômico dos contratos de concessão para a prestação de serviço do transporte público. Então, por isso que tem que ter o reajuste, né? Não tem jeito. E para a empresa poder investir, comprar ônibus novo, né? Consertar os que estão ruins, né? Então tem que ter um reajuste. Agora, né? Precisa ver realmente se esse 20% se está dentro, né? Se realmente é o ideal. Com uma tarifa maior, o que os cidadãos que utilizam do transporte coletivo esperam é encontrar um serviço com mais estrutura e menos problemas. Tem que ser traduzido nos ônibus. A gente usa o transporte diariamente. Se não for traduzido no ônibus, a gente fica como? Sem nada. Uns ônibus melhores, porque os que a gente vem, chega aqui na rodoviária todo molhado. Tem que vir com uma sacolinha no banco, porque chega aqui todo mundo molhado. Então, se vai aumentar o valor, tem que aumentar a qualidade. A qualidade, com certeza. É o mínimo que a gente espera. A discussão sobre o transporte coletivo também é pauta na Câmara Municipal. Para a vereadora Amélia Naomi, o transporte público é motivo de muitas reclamações. O aumento na tarifa precisa ser usado para melhorar o serviço. É um aumento muito grande e a qualidade é péssima, né? Se você tivesse horário, cumprimento, não, a gente só vê precarização. Agora eles tiraram cobrador. Chegou em dezembro, tiraram algumas linhas importantes que a gente tinha conquistado, que é o ônibus elétrico de manhã, eles tiraram. E tiraram, junto com isso, também os cobradores. O pessoal tem que denunciar, tem que se organizar para que a prefeitura saiba que está todo mundo muito insatisfeito. Para o vereador Zé Luiz, o aumento não é ideal, mas necessário, justamente para que melhorias sejam feitas. Eu espero que com esse aumento também da passagem, as empresas que controlam o sistema possam ofertar, inclusive, melhores ônibus, mais linhas. Então é nesse sentido que a gente, por um lado, fica um pouco apreensivo, mas por outro você vê que é uma conta matemática, o subsídio da prefeitura dentro do transporte, ela tem um limite, senão daqui a pouco, cada dia mais, nós vamos estar tirando dinheiro da educação, da saúde, da segurança, para colocar no transporte público. Então é necessário sim esse reequilíbrio. E toda terça-feira tem dicas de especialistas no quadro Pílulas de Saúde. Olá, eu sou a Flávia Valentini, sou professora de Educação Física e voluntária da Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Bem,
Identificar uma vítima se afogando é um pouco complicado, né? A gente sempre acha que o afogado ele vai fazer barulho, ele vai acenar, ele vai gritar. E na verdade, quando a gente entende, né, que aquela pessoa ela está tão agoniada para sair daquela situação onde ela precisa respirar, ela muitas vezes não vai conseguir nem gritar nem acenar. Então, o olhar arregalado, assustado, aquela movimentação meio perdida, onde ele não se desloca, é uma das características, né, que aquela vítima está se afogando. Quando eu identifico isso, lembrar que se eu posso ajudar, né, que eu sempre chegue nessa vítima com um material flutuante, né? Eu tenho que ter certeza que a minha habilidade, né, o meu conhecimento não vai me colocar em risco também. Então, se aproximar da vítima usando uma boia, uma bola, um pedaço de isopor, uma prancha, para que ela possa receber esse material e, com isso, tirar a sua cabeça fora da água e se acalmar para a gente poder ter a ajuda dela para o próximo passo, é fundamental. Uma comissão internacional formada por representantes de entidades médicas propõe mudanças para o diagnóstico da obesidade. Atualmente, especialistas usam o chamado IMC, que é o Índice de Massa Corporal, para classificar se a pessoa está acima do peso. Mas especialistas afirmam que usar apenas essa medida pode desconsiderar outros sinais do corpo que podem indicar também a obesidade. Vamos conversar com o repórter João Delfino, que traz mais informações para a gente. Boa tarde, João. Boa tarde, Fran, para você e para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo. Pois é, alguns desses sinais são aumento da circunferência cervical, aumento da circunferência abdominal e até algumas manchas que podem aparecer no pescoço. Tudo isso pode estar relacionado com a questão da obesidade. Mas eu estou aqui com a doutora Mariana Reis Morim, que é endocrinologista, e ela vai falar com a gente sobre isso. Doutora, né, esse artigo que a gente estava conversando, que a Francine destacou agora no nosso jornal, por que considerar apenas o IMC pode ser um ato falho para diagnosticar a obesidade, e até pedindo para a senhora explicar o que é esse tal IMC. O IMC é o Índice de Massa Corpórea, que é um cálculo que a gente faz pegando o peso dividindo pela altura ao quadrado do paciente. Então, assim, num espectro, se a gente pensar populacional, ele tem a sua validade, isso já foi muito usado nos estudos, mas uma das principais falhas em relação ao IMC é que ele não reflete a composição corporal do indivíduo, não discrimina entre massa magra nem massa gorda. Então, esse artigo ele sugere que outras questões sejam levadas em consideração para diagnosticar a obesidade, certo? Exatamente. O IMC ele não seria utilizado de uma forma isolada, ele pode ser usado em conjunto com outras medidas antropométricas, ou até a gente pode lançar mão de exames para fazer essa avaliação da composição corporal. O artigo também destacou, né, doutora, duas classificações de obesidade, né, a clínica e a pré-clínica. Quais seriam as diferenças entre cada uma delas? Nas duas classificações de obesidade, a gente tem o excesso de gordura corporal. A diferença seria que numa obesidade pré-clínica, o indivíduo ainda não estaria apresentando manifestações decorrentes dessa obesidade, seja impactando no seu estilo de vida, seja como algumas doenças associadas, mas na obesidade clínica ele já teria essas repercussões. Então, doutora, quais seriam essas manifestações, né, esses sinais que a gente citou de obesidade em um paciente? A gente pode perceber realmente o aumento das circunferências, né? Circunferência abdominal, a própria circunferência cervical, que isso pode impactar no desenvolvimento, por exemplo, de uma síndrome da apneia do sono, né? Se tiver um quadro de resistência à insulina associada, a gente pode perceber as manchas escurecidas no pescoço, indicando esse excesso de insulina, entre outros. Doutora, para a gente encerrar, nunca é demais a gente dar dicas, orientações, né? Então, o que deixar de orientação para as pessoas que já têm um quadro de obesidade, né? Se é procurar um médico, fazer atividades físicas, quais seriam essas dicas? Com certeza, procurar um médico, uma equipe multidisciplinar, né, que daí envolve
o nutricionista, educador físico, psicólogo em muitos casos, né? Porque a obesidade é uma doença multifatorial. Então, a gente vai envolver questões genéticas, questões de estilo de vida, entre outras. E a gente precisa abordar tudo isso. E, lógico, que quando a gente vai pensar num tratamento para que ele realmente possa ter sucesso e que seja uma coisa sustentável, duradoura, o paciente vai ter que fazer essa mudança do estilo de vida, trazendo os pilares da medicina do estilo de vida, que são 6. Então, alimentação saudável, atividade física, sono reparador, controle do estresse, evitar o uso de substâncias tóxicas, como o álcool, por exemplo, e os relacionamentos. Tudo isso é importante, não só para uma pessoa que tem obesidade, mas para a gente ter uma qualidade de vida de uma maneira geral. E se for necessário, no tratamento de obesidade, nós podemos utilizar alguns remédios que vão auxiliar também. Perfeito, doutor. Obrigado pelas suas informações. Volto ao estúdio, então, com essas orientações. Depois desse artigo divulgado, a doutora Mariana desvendou aqui para a gente quais são esses outros sinais e deixou também dicas para quem quer ter uma vida mais saudável. Não é, Francine? Volto com você aí no estúdio. Legal, João. Muito obrigada, viu, pelas informações. E em 2024, mais de 1.300.000 famílias superaram o limite de meio salário mínimo de renda per capita e, portanto, não fazem mais parte do programa Bolsa Família. O número é o dobro do registrado em 2023, quando 590.000 famílias deixaram o programa. Criado em 2003, o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo e tem como principal função garantir que as pessoas que estão na extrema pobreza tenham mais qualidade de vida e acesso a serviços. Hoje, a vida da Patrícia vai bem. Depois de sofrer um acidente grave em 2012 e perder o emprego, ela conseguiu se reorganizar. Sem retornar ao mercado de trabalho formal, o ponto de partida foi o cadastro único. Eu fiquei com dificuldade de trabalho, porque eu não tinha mais o movimento, da minha perna. Fiquei 1 ano de cadeira e movimento, sem movimento. Aí eu peguei e fiquei sem trabalhar. Em 2014, eu entrei no cadastro único. A partir do CAD único, a Patrícia teve acesso a uma série de benefícios. Paga a tarifa social nas contas de água e luz e uma taxa mais em conta para o INSS, que garante a aposentadoria no futuro. Com o Bolsa Família, também cuida das necessidades básicas. Mas a Patrícia ainda busca outras fontes de renda. Faz artesanatos e tem sempre em mãos esse livro de receitas. Pronta para receber encomendas. Então, eu sou ajudante de auxiliar de cozinha em buffets. Eles me contratam, eu vou lá e trabalho em buffet, geralmente final de semana, quando eles precisam, eles me chamam. Os programas de transferência de renda são políticas públicas voltadas para pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Entre os mais conhecidos estão o Bolsa Família, que atende famílias carentes, e o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que assegura renda para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência. Mas a lista ainda é grande, conta com nomes como Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, Brasil Sorridente e Farmácia Popular. As políticas de transferência de renda, elas garantem que parte considerável da população seja atendida nas suas necessidades fundamentais, e isso é um direito constitucional previsto. Então, essas políticas nada mais são do que uma maneira de aplicar uma política pública criada para aplicar aquilo que está previsto na nossa Carta Magna. O Bolsa Família é considerado o programa de maior impacto social do país. Para receber o benefício, é preciso ter uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa, sendo assim classificada como em situação de pobreza. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em 2024 foram distribuídos mais de 148 milhões de reais para cerca de 20 milhões de famílias. Em 2024, mais de 1.300.000 famílias deixaram o programa depois de superar o limite de renda per capita. O número é o dobro do registrado em 2023 e mostra o impacto no desenvolvimento social. Sempre que alguém pega esses dados e faz uma comparação controlada, quer dizer, não adianta você comparar pessoas que têm perfis demográficos diferentes, por exemplo. Então, a população mais pobre, em geral, é mais jovem, ainda tem filho em casa, então tem uma série de condições diferentes. Quando você controla por essas condições, você vê que a participação no mercado de trabalho dos beneficiários do Bolsa Família ela é maior do que a dos não beneficiários. Então, isso aí é um grande mito, essa história do efeito preguiça e de que a pessoa não vai trabalhar
para ter Bolsa Família. A continuidade desses programas também influencia as gerações seguintes. Como aponta essa cientista social, essas iniciativas garantem acesso a direitos fundamentais e oportunidades para melhorar a qualidade de vida. Você garante que essa população ela consiga garantir o seu próprio desenvolvimento familiar geracional. Então, a educação é um bom investimento para que a gente consiga alterar o curso dessas famílias que acessam o ensino superior e vão ter condições de adentrar no mercado de trabalho em outro patamar dos seus ancestrais. Então, sem dúvida nenhuma, as políticas de afirmação, as políticas de renda, elas garantem que a gente reconstrua o nosso país e reduza os dados ainda muito alarmantes em termos de desigualdades sociais e de vulnerabilidades. A Câmara defende a manutenção de programas de transferência de renda. A fiscalização por parte dos vereadores contribui para que as políticas públicas atendam a população de forma efetiva. A Câmara ela tem esse papel de tanto divulgar, de incentivar, de mostrar e de apresentar até, indicar para o munícipe que existem programas e que eles podem acessar. Então, como vereadora, eu tenho feito muito isso. Quando o munícipe me procura com alguma questão, como pé de meia, a gente tenta indicar o caminho, mostrar como é importante isso para a vida dele. Ainda segundo a vereadora, a partir de políticas públicas e do acompanhamento constante do Poder Legislativo, é possível promover a inclusão e a cidadania. A transferência de renda é exatamente para que essas pessoas que não têm, um emprego ou um salário baixíssimo, para que ela possa ter uma renda a mais, para viver, para sobreviver. Então, é de extrema importância toda a transferência de renda, todo o projeto social, tudo aquilo que faz com que o cidadão consiga, ou com dinheiro, ou às vezes é leite, às vezes é fralda, todo esse trabalho que auxilia a pessoa que não tem, é importantíssimo. Está em busca de emprego? O PAT tem vagas abertas nesta terça-feira. Vamos dar uma olhadinha. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, armador de ferros, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de agência, atendente de lanchonete, atendente de mesa, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de rotisserie, auxiliar de compras, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de orientação pedagógica em educação fundamental, balconista de açougue, carpinteiro, conferente de logística, consultor de vendas, controlador de acesso, corretor de imóveis, cozinheiro geral, cuidador de idosos, educador infantil de nível médio, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, garçom, instalador hidráulico, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, lavador de automóveis, montador de estruturas metálicas, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de escavadeira, operador de suporte técnico, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, pedreiro de acabamento, pintor de obras, professor de jardim de infância, promotor de vendas, servente de obras, teleoperador ativo, torneiro mecânico, vendedor interno, vendedor pracista e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de almoxarife, inspetor de qualidade, operador de centro de usinagem com comando numérico e operador de telemarketing ativo e receptivo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vamos saber como fica o tempo na cidade na previsão. Na tarde desta terça-feira, o calorão segue firme. O clima segue seco e não há chance de chuva. A máxima prevista é de 32, com mínima de 19. Já amanhã, quarta-feira, o dia também será de muito sol e poucas nuvens no céu.
Durante a tarde pode chuviscar. A máxima esperada pode chegar a 31 e a mínima será de 20. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Todo o nosso conteúdo fica disponível no YouTube. Acessa lá, TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Até lá!